Estamos aqui no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram, né? Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e eu estou aqui para falar com você, que é cristão, tem um chamado missionário. Talvez você seja um pastor e uma pastora, pois eu ajudo cristãos a falar em inglês fluentemente com a ajuda da Bíblia. Vocês sabem o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambos vêm por ouvir, né? Você cresce em fé ao passo que você escuta mais a palavra do Senhor. Quando você escuta mais pregações, quando você faz estudos bíblicos, quando você faz o seu devocional, não é isso? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor e com a língua inglesa é a mesma coisa. Quanto mais você se dedicar aos seus estudos do inglês real, da vida real, né? Não só os estudos formais, principalmente se expondo ao idioma pelo ouvir. Assim, você alcançará a sua fluência. Exatamente. Então, essa aqui é a minha missão. Então, eu gostaria de deixar um recado para você, meu irmão, minha irmã. Deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Elas podem levar você à fluência no inglês, porque as histórias têm um poder mágico, né, de nos manter motivado, conectado, né? A gente, quando escuta uma história, a gente, quando estuda um assunto que nos interessa, né, faz com que a gente fique firme. Então é isso, entregue-se nesse processo, né? Nessa sua jornada rumo à fluência no inglês. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fique focado até que os primeiros resultados apareçam. Porque aí sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai deixar de aprender tanto da palavra do Senhor, quanto da língua inglesa. Ambos são uma ferramenta poderosa que pode acelerar o seu desenvolvimento. Muito bem, então, na live passada, nós estudamos o livro de Lucas, capítulo 10, não é mesmo? A gente viu quando o Senhor foi testado, né? Jesus foi testado por um perito da lei, certo? Então, on Monday, yeah, we saw the book of Luke, chapter 10, right? When we saw that Jesus was tested by an expert in the law. Which law? The law of Moses, ok? Hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 10 e a gente vai ver a visita de Jesus à casa de Marta, ok? So today we're going to carry on in chapter 10, book of Luke, okay? And we're going to see Jesus' visit to Martha, ok? Martha's home. Então, vamos lá. Olha só. Depois dessa conversa com esse perito da lei, onde ele contou, né, a parábola do bom samaritano, Jesus ele começa a caminhar, vai pelo caminho ali com os seus discípulos e chegam até um povoado. Chegando nesse povoado, ele vai visitar Marta, ok? Muito bem. So after this conversation with the expert of the law, right, when Jesus told him the parable of the Good Samaritan. So after this conversation, after all this test, Jesus continued the way, right, with his disciples. And when he arrived at the village there, he wanted to visit Martha. He wanted to Martha's house. Muito bem, então, quem é Marta?
Ou seja, Jesus foi visitar Marta. Quem é Marta? Né? Que família que é essa? Né? A Marta era sozinha? Como é que é? Quem pode me contar um pouquinho? Né? A Marta, ela tinha irmãos, não é mesmo? Não é isso, Rosa? A Marta tinha irmãos, né, Silvia? Então, o que acontece? Quem eram os irmãos? Nós temos Maria e Lázaro. Lázaro, ok? Pois é, uma família muito especial, não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus amava essa família, não é? E a gente vai ver que, inclusive, Jesus ressuscitou Lázaro. Só que esse é um assunto para uma outra live, right? So Jesus wanted to visit Martha. He went to Martha's house. But who is Martha? Yeah? Was she alone? No. She had a brother and a sister, right? So her sister was Maria and her brother was Lazarus, right? So Lazarus was very important because, there is a point in the Bible that Jesus resurrected Lazarus, right? But this is this is a story for another life. Today we're gonna concentrate on this visit, yeah? Jesus visits to Martha. Muito bem. Poxa vida, quem que a gente vai visitar? A gente visita qualquer um? Não, não é mesmo? A gente visita as pessoas que a gente ama. A gente visita nossos amigos, os nossos entes queridos, não é mesmo? So, yes, Jesus loved that family, right? Because we're going to pay a visit to the people we love, right? To family members, our friends, right? And we are going to see the level of intimacy that family had with Jesus, ok? Porque olha só, a gente vai ver o nível de intimidade desta família com Jesus. Porque Marta, né, obviamente, quando recebe a visita de Jesus, lembre-se, Jesus é uma pessoa muito importante, ele tinha muitos seguidores, as pessoas o seguiam porque queriam ver os milagres acontecendo, não é mesmo? Estavam buscando cura, né? So, Jesus was a VIP, right? What's a VIP? A very important person, right? He had lots of followers, right? People would go after Jesus. Why? To see the miracles, yeah? Seeking cure, ok? Então, olha só, eu disse que havia muita intimidade entre essa família, Marta, Maria e Lázaro, e Jesus, né? E olha essa intimidade era tão grande que a gente vai ver aqui que a Marta, né, obviamente querendo receber muito bem Jesus, ela ficou toda ali atarefada com os afazeres, né? Eu acho que preparando o almoço. E não era como agora. Agora o que acontece? A gente abre a geladeira para resolver, não é mesmo? Abre o congelador, né? Dá um pulinho ali no mercadinho da esquina, não é mesmo? E tudo se resolve facilmente. Mas naquela época as coisas não eram tão simples assim. Então eu imagino que a Marta tenha ficado ali preocupada, fazendo pão, preparando comida, buscando água. Right? So, Martha, yeah, she wanted to welcome Jesus. Well, so she was very worried about everything she had to do. I think she had to prepare lunch, right? She had, I don't know, to make bread, bring water into the house. Things were not so simple as today. Today we open up our fridge, we open up our freezer to see what's there, right? We can just pop in, at the local supermarket, right? But at that time, things were not so simple, right? Ok. Tô vendo aqui um pessoalzinho aqui que tá entrando aqui no YouTube, né? Boa noite, Jurema. Então vamos lá, olha só. O que acontece que nessa chegada de Jesus, Marta
ficou toda atribulada, preocupada com os afazeres. E Maria? E Maria? O que Maria ficou fazendo? Quem pode me falar o que Maria ficou fazendo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Liga e pede tudo. Pois é. Enquanto Marta estava lá, toda preocupada com os afazeres, né, Jurema? A Maria ficou o quê? Aos pés de Jesus. Não é mesmo? So, while Martha was worried about the many responsibilities in the house, preparing the meal, right? She wanted to welcome Jesus well, right? Okay. But Maria was at Jesus' feet all the time. Ela ficou ali, isso mesmo, aos pés de Jesus, concentrada, recebendo da sua palavra. Lembre-se, olha que prazer, à época, a gente poder andar com Jesus como os discípulos andaram, né? Você poder receber Jesus na sua casa, né? Então, a Maria queria aproveitar, sabe? Aquela oportunidade, daquele privilégio, ela queria receber de Jesus. Então, ela ficou ali aos pés de Jesus o tempo todo. Lembre-se que Maria foi aquela, né, que derrubou um vidro inteiro de perfume caríssimo, que fala, né, que custaria um ano de trabalho nos pés de Jesus. Não é? So, Mary was there at Jesus' feet, wanted to receive, right? Because imagine the pleasure of walking with Jesus, like the disciples did. Imagine the honor to welcome Jesus at home. So you wanted to offer the best, like Martha, but also you want to receive the best, like Maria. So Maria was at Jesus' feet all the time. E aí? Como é que a Marta fica se sentindo, hein? Poxa, ela ali correndo e a irmã ali, não é? Então, percebam que Marta, ela podia falar ali com a irmã, né? Poxa, minha irmã, me dá uma mão aqui, né? Tanta coisa para fazer. Nada. Olha o nível de intimidade. Ela falou diretamente com Jesus. E ela chamou a atenção dele. Eu não sei, né? Eu sou uma estudiosa da palavra, mas eu não me lembro de ver os discípulos chamando ali a atenção de Jesus, né? Mas foi isso que Marta fez, né? So Marta, she was very worried with everything, and she could have talked to her sister. Hey, come on, sister, Maria, give me a hand here. Yeah, there's a lot to do. No, she was so intimate of Jesus, right? The whole family was so intimate, yeah, with Jesus that she spoke directly to him, right? And I mean, she told him off, really, saying, "Hey, come on, Jesus, right? Let's see what Martha said to Jesus. Let's check. I am going to show you here the first slide, okay?" So let's see it. Let me share here. Let me get my helper here, right? Let me get my helper. Então, o que foi que Marta, falou para Jesus? Muito bem. Marta, porém, estava muito ocupada, né? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou. Dele, Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Olha lá, né? Ela vai me ajudar, né? Mais uma vez, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude.
Ela foi ali incisiva, né? Marta, porém, estava muito ocupada com o serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Ela deu uma ordem, né? A Jesus. Let's see in English. So, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Again, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Last time. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me. Muito bem. Então, Marta, porém, but Martha estava ocupada com muito serviço. Was distracted by all the preparations that had to be made. Se a gente fosse traduzir aqui, um pouco mais literalmente, mas a Marta, né, ela estava ali, distraída com todos os preparativos, né, com todos os afazeres ali da casa, que tinha que ser feito. Né? Então, ela, e aproximando-se dele, perguntou. She came to him. Ela foi até ele. She came to him and asked. Perguntou, ok? Senhor, não te importas? Então, pense bem, olha, ela foi incisiva. Lord, don't you care? Don't you care? Não se importas que minha irmã, that my sister, tenha me deixado sozinha com o serviço? Ou tenha me deixado sozinha com o serviço? Don't you care that my sister has left me to do the work sozinha? Estou fazendo esse trabalho tudo sozinha. By myself. By myself. Quer dizer, sozinha, sem companhia, sem ajuda. By myself. Okay? So, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Pois é. E olha aí, ela usa aí imperativo, não é? Imperativo não é para dar ordem, não é para dar instrução. Diz-lhe que me ajude. Olha o nível de intimidade. Tell her to help me. Tell her to help me. Tell her to help me. Pois é. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Vamos lá, pessoal? Eu quero saber. Qual foi a resposta de Jesus? Muito bem. O que é que ele foi? Você acha que, olha, a Maria, a Marta, foi firme, né? She was very assertive, right? E Maria estava bem tranquila ali aos pés de Jesus. So Maria, yeah, she was at Jesus' feet, yeah, she was calm, she was at easy, okay? Tudo que ela queria era receber de Jesus, né? All she wanted was to receive from Jesus. Agora, o Senhor disse o que então para Maria, para Marta, né? Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma é importante. Martha, we're so worried with so many things, but just one is important. Ok? Ele, na verdade, ele não brigou, ele não repreendeu a Marta. Não. Ele
simplesmente foi colocando as coisas nos devidos lugares. Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. So Maria has chosen the best part, and that is not going to be taken away from her. Então, olha só, não é que o Senhor tem tantos ensinamentos aqui. Conforme eu fui fazendo os meus estudos, eu queria entender melhor isso. Então, não é que o Senhor estava repreendendo Marta. Não, porque tinha realmente muito trabalho para ser feito. Porém, há aquelas pessoas que são mais focadas no trabalho. Há outras pessoas que são mais focadas na devoção. Então, a gente tem the labor work, trabalho braçal, e nós temos o trabalho espiritual, o spiritual work. Então, nós temos aí the labor work and the devotion. Então, nós temos aí devoção e serviço, e trabalho. Então, olha só, eu falei na live de segunda-feira que as pessoas do mundo secular gostam de criticar, de criticar os cristãos, de criticar a Bíblia. E muitas vezes eu não tinha conhecimento para responder. Então, quando ele falou lá do bom samaritano, que eu conversei, eu falei, quando foi feita aquela crítica da história do bom samaritano, eu tive como rebater, porque eu tinha conhecimento. Eu também ouvi de pessoas aqui do mundo secular, a Maria estava ali nos pés de Jesus estava gostando, A Marta estava lá se ferrando, mas ela não foi preparar comida, ela foi trazer água. Não, mas Jesus comeu a comida dela, não comeu? Jesus bebeu, não foi? Mas ele não estava repreendendo Marta. Não, porque realmente havia serviço a ser feito. O que ele quis dizer, e isso vai servir assim, para muitos ensinamentos para nós, irmãos, para nós, meu irmão, minha irmã, é que é o seguinte, entre o serviço e a devoção, o Senhor prefere a devoção. Então, olha só. Between service and devotion, the Lord prefers devotion. The Lord prefers our devotion. Então, eu vou falar com você, meu irmão, minha irmã, que trabalha, que serve na igreja. Muitas vezes a gente está tanto envolvido com tanto trabalho, sem tempo para nos relacionarmos com o Senhor. Marta estava focada no trabalho, Maria estava focada no relacionamento. Então, o trabalho é importante, mas o relacionamento, o nosso relacionamento com o Senhor é muito mais importante para Ele. So, of course, to serve is important, right? But between service and our devotion, our relationship with the Lord, our intimacy with the Lord will gonna appreciate more the relationship. Porque às vezes a gente está ali focada com tantos afazeres, não só às vezes na igreja, você está focada, porque olha só, o que seriam das igrejas, da maioria das igrejas, sem os voluntários? O que seria? Eu imagino que Marta seria aquela pessoa que abriria uma igreja, Aquela força de trabalho. So, I mean, how most churches would survive without the volunteers? But I imagine that Martha would be a person that would open up a church. Mas Maria seria a pessoa que pregaria a palavra. Não é mesmo? Porque
É a pessoa que tem mais relacionamento com o Senhor, a pessoa que recebeu mais do Senhor, que se preocupou mais em receber, em aproveitar mais dessa intimidade, que criou um relacionamento mais íntimo. So while Martha would open up a church, for example, Maria would be the one to preach the gospel, right? Because she was the one who devoted more time in developing a relationship with the Lord, yeah? In knowing more of His Word, the Word of God, yeah? Created this intimate relationship. She's the one who spent more time with Jesus. Lembra daquela passagem de Jesus, quando ele foi levado, né? Ele foi tentado lá no deserto por Satanás. Imagina, ele estava 40 dias sem comer, sem beber. Né? E ele foi levado lá ao deserto pelo Espírito, né? Mas lá ele foi tentado. Como é que ele pôde rebater? Foi com a palavra. Porque o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem. Né? So, remember that passage when Jesus was taken to the desert by the Spirit, and there he was tormented by devil, by Satan. What did he say? So he answered him back with the word. Yeah? Not only from bread the man would live on, right? But by every word that comes from the Lord. Então, por isso que é bom que a gente tenha conhecimento, né? Para que a gente possa ter uma resposta, né? As pessoas do mundo que às vezes nos criticam ou criticam a palavra do Senhor. Que conhecimento liberta, right? Knowledge can free us. E olha a importância de se estar aos pés de Jesus, como mapa. Porque quanto mais a gente passa tempo aos pés de Jesus, criando relacionamento com Jesus, recebendo os seus ensinamentos, né? Tendo um coração ensinado, é esse tipo de exercício que vai nos fortalecer nos momentos, quando a tempestade vem, porque o dia mal vem para todos, não é mesmo? Quando a tempestade vem, quando a gente tem que atravessar um deserto, então estar aos pés de Jesus vai nos fazer mais fortes. Ok? So, another very important teaching, I believe, yeah, that the more time we spend at Jesus' feet, the more strength we will have, yeah, when we have to face the hardships of our life. When you need to cross the desert, right? We're not going to be alone. We're going to feel strong. Why? Because we've developed this relationship with the Lord. We know who we are in the Lord. Não é mesmo? Olha que história interessante. A palavra do Senhor é maravilhosa. Porque quanto mais você vai estudando, né, ele vai te revelando. Então, eu acho que isso aí foi um grande ensinamento. Né? A gente desenvolver essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Né? Para estarmos fortes para quando vier o dia mau. Né? Então, nós somos um corpo. Não é mesmo? Somos um corpo. Onde todas as partes são importantes. O trabalho é importante, mas a devoção ao Senhor é mais importante. We are a body. Né? The work is important. To serve is important. But our devotion to the Lord is more important. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Agora a gente vai ver mais detalhes, não é? Aqui no inglês, entender isso aqui um pouquinho melhor. Né? Vamos lá. Let's proceed. Aqui está. Né? Só lembrando, né, que a gente estava trabalhando com o quê? Lucas 10,
40. Né? Look, turn, 14. Então, olha aqui. Vamos aprender um pouquinho aqui, porque, assim, esse vocabulário, essa revisitação dessas histórias, isso é uma ferramenta poderosa para alavancar o seu inglês. Então, let's start with the verbs. Começando com os verbos. Eu coloquei aqui, ó. Was distracted. Was distracted by. Né? Ela estava ali ocupada, aqui, ela estava ali distraída por que ela estava distraída? Então, eu coloquei a preposição aqui para que vocês falem, ó. She was distracted by. Okay? She was distracted by. Estava ali distraída, estava ali ocupada ali. Né? E aí eu tenho esse verbo had. Had. Simple past, right? Irregular. Simple past of the verb have. Né? É o passado do verbo ter. Né? Então, ela estava ali preparada, né, distraída, muito ocupada com o quê? Com todos os trabalhos, os preparativos que ela tinha que fazer, que tinham. Os preparativos que tinham. Preparations that had. Que tinham que ser feitos. So that had to be made. Had to be made. Os preparativos que tinham que ser feitos. Had to be made. Ok? Aqui, ó. She came. Então, ela veio a ele, né? Came, no passado. Né? É come, came, comes. She came to him. E fez o quê? And asked. Asked. Esse está no passado, mas ele é irregular. Se ele é irregular, a gente já tem que tomar cuidado com o ED. Asked. Ok? She asked. Don't you? Pergunta, né? Don't you? Então, o don't, né? Verbo auxiliar do presente. E os verbos auxiliares, eles servem para nos falar o tempo verbal da frase, da sentença. Então, verbo auxiliar tem que estar acompanhado de verbo principal. So, don't. Don't you care? Tá? Care é o verbo se importar. Também é o verbo cuidar. Só que aqui está no sentido, don't you care? Você não se importa that my sister has left. Has left. Ok? Present perfect. Né? Mas quando a gente traduz para o português, geralmente é um passado simples. Você não se importa que a minha irmã, aqui até que tá, né? Tenha me deixado, né? Tenha me deixado aqui sozinha com todo o trabalho. Né? Até a gente fez aí uma tradução até que mais literal. Tenha me deixado. Okay? Has left. Okay? To do. Tenha me deixado aqui para fazer. To do. Infinitivo. That's the infinitive. Né? To do the work by myself. So don't you care that my sister has left me to do the work by myself? O senhor não se importa que minha irmã me deixou aqui sozinha para fazer todo o trabalho? Ok? To do. Tell. Tell. Verbo contar. Mas aqui é diga a ela. Né? Então, o tell, ele não tem preposição. Certo? Agora, o verbo dizer, que é o verbo say to. Agora, o tell, não. Você conta uma história para alguém. Tell her. Diga a ela. Tell her. Ok? Tell her to help you. To help you. Então, to help está onde? No infinitivo. Ok? So, tell her to help you. Muito bem, fechamos os verbos. Let's start with the nouns. Right? Martha. Proper noun. All the preparations. Então, o próximo aqui, ó. Preparations. Os preparativos, as preparações, o trabalho, que aqui está sendo traduzido por todo o trabalho que ela estava fazendo, né? O serviço. Né? Então, aqui eu coloquei tudo junto, ó. O trabalho, os preparativos. E aí eu já coloquei, ó. All the preparations. Todo o trabalho. Todos os preparativos. All the preparations.
Ok? Next. Lord. Lord. Senhor. E sister. Irmã. Então, ó, my sister. Minha irmã. Minha irmã. E que eu fique com todo o trabalho? Work. Né? Porque aqui poderia ser verbo trabalhar, mas aqui ele está como um substantivo. Ela me deixou com todo o trabalho. The work. Né? All the work. Todo o trabalho. Muito bem. Eu tenho aqui, então, one subject pronoun. She, ela, né? Para uma posição de sujeito. Ó. She came to him and said. Prepositions. There are two prepositions. By, twice. There are two. Distracted by. Ela está lá toda distraída com. Né? Distracted by. Ou ela está lá toda ocupada com. Ok? Mas é distracted by. Tem another by. Ó, by myself. Tem outro by aqui. Sozinha. Sem companhia. Ok? By myself. E to, preposition to, onde que está esse to? Ó, she came to him. She came to him. Né? Muito bem. E aí, eu separei aqui algumas frases. Porque para você aumentar o seu vocabulário, não é bom que você fique estudando palavras soltas. Não, elas têm que estar dentro de um contexto. Né? E um contexto também que faça sentido para você. Porque aí você vai se familiarizar mais rapidamente e vai ficar guardado aqui, ó. Então eu coloquei assim, ó, had to be made. Todos os preparativos que tinham que ser feitos. Ó, had to be made. Aqui, ó, had to be made. She came to him. Ela veio a ele. Então esse him é um pronome objeto porque ele está depois do verbo. She came to him. Né? Ela veio para ele. Don't you care? Olha lá, agora você já sabe falar. Você não se importa? Você não se importa? Don't you care? Don't you care? Você não se importa? To do the work. Ó, fazer o trabalho. To do the work. Fazer o trabalho. Ok? To do the task. Fazer a tarefa. Ok? To do the homework. Fazer a lição de casa. Very good. Ó, by myself. By myself. Quer dizer sozinho, sem ajuda. Não tem aquela música? All by myself. Ela está se sentindo sozinha, solitária. All by myself. E tell her. Tell her. Né? Que isso aqui é o quê? Imperativo. Está dando uma ordem. Tell her. Né? Então, her, outro pronome objeto, vem depois do verbo. Tell her. Tell him. Diga a ela, diga a ele. Tell them. Diga a eles. Tell my father. Diga ao meu pai. Ok? E to help me. Outro pronome aqui, objeto, depois do verbo. To help me. Para me ajudar. Tell her to wait for me. Tell her to wait for me. Diga a ela para me esperar. Okay? E aqui eu coloquei os conectores bem simples. But, mais, that. Né? All the preparations that had to be made. There's a second that. Don't you care that? Porque está ligando, né? As duas frases ali numa sentença. E and. And. E. Então aqui, ó. That my sister has left me. Outro pronome objeto, porque está depois do verbo. Ok? Fechamos aqui. Vamos fazer nosso trabalho de repetição, importantíssimo. Vamos lá? Isso mesmo.
Vamos lá. Luke 10:40. Ok? Luke 10:40. All backwards. Começamos pelo final, né? Help me. Help me. To help me. Vamos todo mundo repetindo, tá bom? To help me. Tell her to help me. Tell her to help me. Myself. By myself. Work by myself. The work by myself. Do the work by myself. To do the work by myself. Me to do the work by myself. Left me to do the work by myself. Has left me to do the work by myself. Sister, my sister, that my sister has left me to do the work by myself. Care. Essa letra é silenciosa, certo? Silent E. Care. You care. Don't you? Don't you? Don't you care? Don't you care? Lord, don't you care? Don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Asked, and asked. Him and asked. To him, came to him. She came to him and asked. Made. Novamente, silent E. Made. Be made. To be made. Had to be made. That had to be made. Preparations. The preparations. All the preparations that had to be made. By. Distracted by. Was distracted by the preparations that had to be made. Martha. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Again, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Vamos juntos? Together? Let's go. Yeah? Let me count. 1, 2, 3. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Ok? Muito bem. E aqui, a gente fechou aqui, então, essa história da visita de Jesus à casa de Marta. Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. Uma família que Jesus amava muito, né? Tanto que ele costumava visitá-los. Eles tinham uma relação muito íntima. Right? So, today we saw the story when Jesus visited Martha. Right? Martha, who is Maria's sisters and Lazarus' sisters. So it's a family that Jesus loved a lot. So they had, a very close relationship. They were very intimate. Né? E nessa história, a gente teve aí grandes aprendizados, né? Que entre o serviço e a devoção, o Senhor aprecia mais a devoção. Não que o serviço não seja importante, certo? Somos um corpo e todas as partes são importantes, não é isso? Alguns, eles têm um chamado para missionário, para evangelista, para pastor, para mestre, certo? Então, todos no corpo têm a sua função. Porém,
entre o trabalho espiritual e o braçal, o senhor vai apreciar mais o trabalho espiritual. Right? So we are a body and all parts are important. Some people have gifts for pastors, others for evangelists, others for masters. Okay? But all parts in the body are important. But Jesus is going to appreciate more when we have a relationship with our Father. Okay? An intimate relationship. E essa relação, estar aos pés de Jesus, que vai nos fortalecer na nossa caminhada diária, quando a gente tem que enfrentar os problemas, né? De repente a gente precisa atravessar um deserto, né? Então é ali que a gente vai buscar a nossa força. So, being at Jesus' feet is what is going to strengthen us when you have to go through the hardships of life. Yeah? When you have to cross a desert. Okay? So this will keep us strong. Ok? Então, se vocês apreciam esse conteúdo aqui que eu faço, se vocês acham que esse conteúdo é um conteúdo de valor, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, ok? Aí no Instagram, né, vocês podem seguir o meu perfil, né? Eu posto conteúdos diariamente, não é mesmo? E lá no YouTube, vocês podem se inscrever no meu, né? Se inscrever no meu canal, compartilhem. Deixa um recadinho aí, porque o que acontece? As plataformas digitais vão entender que esse é sim um conteúdo de qualidade, que pode ajudar mais pessoas. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Até mais.